Olá! Hoje nós vamos falar sobre propósito como centro da sua estratégia. Eu sou Tatiana Miranda, estrategista positiva, coach e mentora de vida e negócios. Bom, vou falar rapidamente da minha trajetória. Eu sou consultora de empreendedorismo, liderança e inovação do Sebrae, sou parceira do Sebrae há mais de 15 anos como consultora externa. E nesses 15 anos eu me reinventei na minha carreira e nos meus negócios. Eu sou empreendedora da Eleve Mentoria e Treinamento, sou especialista em gestão estratégica de negócios, certificada em psicologia positiva, em wellness coaching, facilitadora de felicidade interna bruta, especialista em liderança e gestão de negócios, como eu já falei. Mas não estou aqui para falar das minhas especializações, eu estou aqui para falar sobre propósito como centro da estratégia. E o que isso tem a ver com essa minha breve apresentação? Antes de falar das minhas certificações, eu vou falar como que eu adoro me apresentar. Eu sou a Tati Miranda, então vocês podem me chamar de Tati. Eu sou mulher, como vocês veem. Eu sou mãe do Pedro e da Estela, sou casada há 20 anos. E dentro das minhas especializações e da minha carreira, eu me reinventei. E eu fiz uma mudança radical na minha vida e no meu negócio quando eu entendi que o propósito da minha vida e o propósito do meu negócio era o diferencial para a estratégia das minhas atitudes, das minhas decisões e, claro, do meu negócio. Nesses anos de consultora, eu fui me reinventando. E nesse encontro do empreendedorismo, que é a minha base natural, com a liderança, eu encontrei no meio do caminho a ciência da felicidade, que é a psicologia positiva. E aí que mora e entra o propósito. O propósito, como uma palavrinha pequenininha, mas que tem um significado, que tem um peso quase muito grande e que vem sendo muito falado, e agora, em tempos de coronavírus, em tempos de Covid e crise, as empresas, os negócios e as nossas carreiras precisam se entender com o porquê que eu faço o que eu faço. Então é isso que nós vamos conversar e bater um papo hoje. E se eu falo de propósito, eu vou ter que falar qual que é o meu propósito, né, gente? Eu descobri, na verdade eu não descobri, eu me reconectei com o meu propósito há muitos anos atrás, quando eu fiz essa transição de carreira juntando dois mundos, do empreendedorismo, da liderança e a felicidade como autoconhecimento para a realização no dia a dia da nossa vida e da nossa carreira. E eu entendi que eu queria servir, eu queria ser um canal para o desenvolvimento de outras pessoas, para que você que está aí do outro lado possa entender o seu potencial e florescer, botar para fora esse potencial. E na hora que botar para fora, agir com a fonte e a conexão do seu propósito e agir para a construção de um mundo. E eu sempre falo isso e nunca foi tão verdade neste momento. A construção de um mundo é o seu mundo. O que é o seu mundo? A sua família, os seus familiares, o seu negócio, a sua empresa, o local que você trabalha, a sua rede de relacionamentos. E se eu vou agindo frente àquilo que tem sentido e significado para mim dentro do meu mundo, eu vou expandindo e construindo um mundo diferente. Essa é a minha crença. E aí eu vou convidar vocês para sentarem, dar uma respirada, porque a gente tem tanta informação hoje e a gente está tão cheia também de informação na nossa mente que esse excesso talvez impeça a gente de se conectar com esse diferencial que está dentro. Na hora que eu falo do propósito como estratégia, eu vou conduzir vocês a um caminho interno para entender que o diferencial nosso não está fora. A gente sempre busca fora, né? Mas ele está dentro. Então, inspira uma vez, expira, se faça presente neste momento, nessa live. Tente desconectar, colocar o celular no silencioso, de preferência no lugar onde você possa estar com você.
fone de ouvido, se for o caso. E eu vou fazer algumas perguntas para a gente começar a conduzir o nosso bate-papo, a nossa conversa. A primeira delas é: você tem a oportunidade de fazer todos os dias o que você faz de melhor? Eu vou repetir. Você tem a oportunidade de fazer todos os dias o que você faz de melhor? E nessas perguntas não tem certo e não tem errado, tá? É uma autorreflexão, é uma autoconsciência. E eu vou te perguntar, independente do que você está vivendo neste momento, você se considera feliz realizando a sua atividade no trabalho? Você se considera feliz realizando a sua atividade na sua empresa? Você é empreendedora? Você é empresária? Se faz parte do grupo aqui do Delas? Se não faz parte, independente, seja muito bem-vinda. Dentro do Delas, eu já conduzi alguns grupos e eu sempre pergunto: você se considera feliz realizando sua atividade? Porque na hora que a gente começa a responder isso com muita sinceridade para nós mesmas, a gente começa a entender qual que é o caminho para essa estratégia de diferenciação que a gente vai levar. Você considera que você tem um emprego ou uma carreira? E aí você é empreendedora que está aqui, tá? Ou você é colaboradora que está aqui? Se você for empreendedora, você se considera uma empresária do seu negócio, uma gestora do seu negócio, ou você vai para o seu negócio arrastada, tendo que ir, ou você se considera uma colaboradora do seu negócio? Porque tem isso, tá? Tem essa diferenciação. Se você tem um emprego, né? Você tem um emprego ou você tem uma carreira? Tem diferença aí, sabia, gente? Na hora que eu sou empresária, na hora que eu sou empreendedora, olha qual que a minha postura muda. Eu começo a tomar atitudes de comportamento do empreendedor, da empreendedora, que me fazem ir à frente, que me fazem buscar dentro de mim ação, motivação para esse diferencial. Se eu acho que eu sou uma colaboradora, ou seja, eu vou ser conduzida, pode ser que eu fique esperando as coisas externas. E esse esperar as coisas externas, olha a situação que nós estamos hoje, ninguém esperava estar passando por isso. Se eu espero as coisas externas acontecer, eu deixo a ação fora de mim. Se eu deixo a ação fora de mim, imagina o que vai acontecer. A gente vai conversar isso ao longo. Se eu tenho uma posição de carreira, se eu tenho uma posição de empresário, eu faço acontecer. Eu busco, eu inovo, eu crio estratégias para pensar diferente, para me comunicar de maneira diferente, para agir de maneira diferente. E minha última perguntinha. Última não, tem mais uma. Você reconhece o seu propósito? E aí, essa palavrinha que é tão bem falada, tanto falada, esse reconhecer não precisa ter uma frase bonita, escrita, não. Eu demorei anos para escrever minha frase. E cada vez eu mudo ela, né? Mas você reconhece aquilo que faz o seu coração pulsar, vibrar? Aquilo que, independente da situação, por mais dificultosa que você esteja vivendo, por mais desafios que você esteja vivendo, faz você ir à frente e segurar as pontas? E vou te perguntar, se você reconhece esse propósito, você vivencia ou experimenta esse propósito no dia a dia ou só de vez em quando? Porque agora a nossa grande força e a nossa grande mudança de mentalidade, ou seja, de mindset, é trazer para o aqui e agora essas experiências e essas vivências. Dá mais um respiro. Mais uma pausa para aquietar, para assentar aí essas respostas. E aí, a gente tem hoje uma pergunta muito forte, principalmente dentro de organizações, nessas mudanças de paradigma da organização, que sempre foi: eu trabalho ou eu sou feliz? Me conta vocês. Eu trabalho ou sou feliz? Isso é um paradigma de gerações talvez passadas, mas que a gente traz ainda.
As mudanças estão acontecendo. Hoje a gente vivencia na pele uma mudança por conta de uma crise de saúde e uma consequência financeira. Então eu não posso deixar de pensar na minha vida, o que eu quero para a minha vida, mas também não deixo o meu trabalho, o meu negócio, o meu empreendimento de lado. Eu tenho que unir. E hoje, nessa união, a gente começa a entender na pele, né? Talvez até na dor, que a vida ela não tem banco de horas. Então, se eu trabalho ou sou feliz, eu tenho um desequilíbrio entre as vidas. E quantas vezes, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, que é a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Nós mulheres, né, principalmente, a gente coloca isso quase em caixinhas. O meu papel como mãe, o meu papel como esposa, como filha, né, parente, amiga, como gestora, como empresária, como empreendedora, como colaboradora. E quando eu coloco isso dentro de caixinhas e de vida, eu começo a dividir as vidas. Só que a gente tem uma vida só. E ela é única. E ela tem um ativo que é único, que é o tempo. E o tempo não tem banco de horas. Então, a vida nossa não tem banco de horas. Então, o trabalhar ou ser feliz, a gente muda e coloca o trabalhar e ser feliz. É ser feliz fazendo e realizando aquilo que tem sentido e significado para mim e que sim, posso ser realizada, bem-sucedida, próspera, financeiramente realizada, com um negócio sustentável, gerando empregos, fazendo benefício para o outro, servindo ao meu cliente e tendo isso como diferencial. Então, o paradigma do ou, ele começa a ser transformado, a ser mudado na minha mentalidade na hora que eu ponho o e. Eu posso trabalhar e ser feliz. Eu posso desenvolver aquilo que eu nasci para desenvolver, ou que faz sentido e significado para mim neste momento. Então eu vou falar do propósito sempre em duas vertentes, porque o propósito nasce de dentro da gente. E se a gente leva ele para o nosso negócio, e se nós somos gestoras, empresárias, empreendedoras do nosso negócio e fazemos aquilo como uma vontade de realização de sonho, vocês concordam que o negócio de vocês ele vai ter uma pitada, uma parcela, quase que um pote do seu propósito? Eu tenho um propósito pessoal e eu tenho uma proposta de valor dentro do negócio que vai estar alinhado com esse propósito. O propósito, ele requer, primeira coisa, autoconhecimento. Aquelas perguntinhas do início, elas são para conduzir você, que está aí, para dentro, para autorreflexão, para autoconsciência. E o autoconhecimento é o pilar número 1 da inteligência emocional. Nunca uma habilidade foi tão essencial para os dias de hoje. O propósito também não tem fórmula mágica. Então, ninguém fala assim, eu vou te dar uma fórmula para você descobrir seu propósito. Né? O propósito está dentro da gente, por isso que é o auto. E o meu propósito muda ao longo dos anos. Se a gente pegar a nossa vida, a nossa carreira, o nosso desenvolvimento dentro da nossa evolução, a gente vai ver que muda. Quem tem filhos aí vai saber o que eu estou falando. Antes de ter filho, tinha um propósito, algumas metas e alguns objetivos e alguns sonhos. Depois que os filhos nascem, muda. Depois que os filhos crescem, vai mudando. Quando a gente tem um negócio ligado ao propósito que faz sentido naquele momento, ele vai se crescendo. Depois, se perdeu alguma coisa, eu não tenho mais. Quando o meu primeiro filho nasceu, lembrei de uma história rapidinha aqui, o Pedro tem 9 anos. Quando ele nasceu, eu sempre fui empreendedora, né? Eu já tinha uma empresa de consultoria, mas eu quis fazer um diferencial na cidade que eu moro, que é Lagoa Santa. E eu trouxe para cá uma empresa de papinhas
orgânicas infantis. Na verdade, eu não trouxe, eu criei essa empresa. Eu criei do zero uma empresa com plano de negócio, com modelo de negócio alinhado ao meu propósito. Por quê? O meu propósito na época era o Pedro com 1 ano, eu queria e precisava colocar ele numa escola, mas eu queria proporcionar para ele uma alimentação natural e saudável. E aqui não tinha. E com a veia empreendedora, eu coloquei isso em prática. Depois de alguns anos, essa empresa, ela não foi tão sucesso igual a outra é. Né? E eu falo que dos maiores aprendizados que a gente tem no empreendedorismo são os nossos erros. Porque aqueles erros iniciais, eles nunca morrem. A empresa foi vendida e nessa venda da empresa, a pessoa que comprou, ela manteve o propósito. Olha que lindo. Eu fico muito orgulhosa dessa história, apesar de que uma época eu achei que era uma história de fracasso, mas é uma história de aprendizado. Então o propósito muda ao longo dos anos. Hoje, o propósito é trabalhar com pessoas, evoluindo pessoas, para que elas possam colocar a fonte maior de ação dela para fora. É evoluir mulheres, potencializar mulheres para que elas sejam dona da vida e dos negócios dela, e que sim, elas possam se realizar. Então percebam, gente, que esse propósito ele vai mudando ao longo dos anos. E tem algumas frases que eu vou colocar aqui para conduzir essa conversa nossa, que é a necessidade humana de encontrar sentido, significado e propósito está completamente ligada à necessidade humana de pertencer a alguma coisa. E isso, mais uma vez, nós estamos vivenciando na pele. Por que que é tão difícil, talvez, fazer o isolamento social, né? E a gente está fazendo isolamento social porque é necessário, porque é saúde. Mas por que que lá dentro, internamente, algumas emoções, elas não condizem com o racional que é da atitude necessária para o momento? Porque a gente gosta de pertencer, porque a gente precisa estar junto, a gente precisa estar com a família, a gente precisa estar com um grupo de amigos. As crianças dentro de casa precisam estar junto com os colegas. A necessidade de pertencer é uma necessidade psicológica humana e o propósito também é. Então, dentro dessas necessidades psicológicas, nós temos o pertencimento, aqui embaixo da tela, vocês podem ver, o propósito, né? Que é o sentido e o significado que eu tenho neste momento de vida. A autonomia é ter as possibilidades de pensar, de agir e de tomar decisões por conta própria. Não quer dizer que eu sou dona da verdade, não quer dizer que eu vou fazer tudo do meu bel prazer e da maneira que eu quero, mas eu posso me expressar, eu posso criar, eu posso e tenho liberdade, a palavra é essa, eu tenho liberdade para colocar em prática ou colocar os meus pensamentos e sim, desses pensamentos colocar as atitudes em prática de maneira com que eu conduzo a minha vida, conduzo o meu negócio. E a autonomia para a empresária, para as empreendedoras, ela é essencial. A autonomia sem propósito, eu faço e não chego a lugar nenhum. Ou aquela sensação, que eu tenho certeza que todo mundo já viveu isso, do final do dia de, putz, fiz e não rendi nada. Por quê? Eu tenho que estar ligado. Tá vendo que essa roda das necessidades psicológicas, elas estão ligadas? E se eu tenho pertencimento, pertenço, tenho um sentido, um porquê, um significado, propósito, tenho liberdade para pensar, para agir, para tomar as decisões que eu sei que são importantes para a minha vida, para o meu negócio, para a minha carreira, para a minha família, eu vou usar a competência. Então, eu vou colocar essa atividade de maneira excelente, eu vou fazer e dar o meu melhor. Lembra da primeira pergunta? Você tem a oportunidade de fazer todos os dias o que você faz de melhor? E aí, se eu crio oportunidade de fazer o que eu faço de melhor, eu entrego o meu melhor. Se eu entrego o meu melhor dentro da minha casa, dentro do meu papel como gestora do lar, eu estou entregando o meu melhor. Com o cuidado dos meus filhos, eu estou entregando o meu melhor naquele momento. E aí ponho naquele momento. Porque nós temos uma mania de pegar o chicote e colocar perto, né? E achar que nunca tá bom o suficiente. Vamos para os negócios. Se eu vou entregar a minha competência
com significado e propósito no meu negócio, eu sei que eu vou servir ao meu cliente de maneira diferenciada. Eu sei que eu vou entregar para o meu cliente, vou sanar a dor do meu cliente dentro do que ele precisa. E não vou só vender. É diferente. Na hora que eu entrego propósito com competência e fecho o círculo, pertencimento, propósito, autonomia e competência, eu faço um diferencial. Tem uma frase parar aqui um pouquinho, do Simon Sinek, que é um dos papas do propósito dentro de empresas. Ele tem um livro que chama Comece pelo Porquê. Ele trabalha uma ferramenta que chama Círculo Dourado. E ele fala que muitas das empresas, na verdade que todas as empresas, elas sabem o que elas entregam. Algumas empresas sabem como elas entregam, elas vendem. E pouquíssimas empresas, pouquíssimos negócios sabem por que eles vendem. Na hora que eu falo isso, quando eu estou falando desse círculo das necessidades psicológicas, nossos negócios são geridos por pessoas. Então, eu preciso entender o meu propósito para levar isso para o meu negócio. Então, eu não vou vender por vender. Eu não vou fazer uma entrega de um serviço por entregar. Eu vou fazer um diferencial aonde eu tenho um porquê que eu entrego com um nível de excelência e qualidade diferenciado. Nesse momento de coronavírus, nós temos que, se a gente está pensando como empresárias, como empreendedoras, nós temos que cuidar dos nossos clientes. E se eu sou uma pessoinha, tá? Você é uma outra pessoinha, o seu cliente também é uma pessoinha. Então, ele tem as mesmas necessidades psicológicas que você. Ele precisa se sentir pertencente. Se ele já era seu cliente, por que eu abandono ele nesse momento? Como que eu posso estar próximo? Como que eu posso dar um carinho? Como que eu posso servir? Como que eu posso acolher? Como que eu posso ofertar o meu produto e serviço? Não necessariamente só vendendo, mas levando um propósito para ele, levando uma excelência para ele. Faz sentido o que eu estou falando? Então, na hora que eu penso como propósito do centro da minha estratégia, eu estou falando que se eu estou alinhada com as minhas necessidades, eu tenho uma entrega maior. Se eu falo isso com o negócio, eu faço um diferencial para o meu cliente. E aí, para a gente começar a entender um pouquinho o que é propósito e significado, que eu já falei essas duas palavrinhas, inclusive misturadas, o significado, ele tem sentido na minha mente, no meu pensamento, em como eu olho uma situação. Então, eu olho essa situação, sinto, penso e me comporto internamente. O propósito tem a ver, se isso tem um significado para mim, como que eu vou colocar em prática o que tem significado? O propósito tem a ver com movimento, com realizar alguma atividade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma cliente de mentoria que ela já teve algumas lojas de roupa, já teve uma loja de acessórios, mas o sonho mais sonhado da vida dela é a gastronomia. E neste momento de Covid, as lojas estão fechadas. E o que ela está colocando para fora como movimento dela? O que sempre teve sentido e significado na vida dela, que é a gastronomia. Então, ela, nesse momento, se está dando a oportunidade para ela mesma, já que o que aconteceu externamente ela teve que fechar, de colocar esse movimento. Se ela não estivesse fazendo nada relacionado à gastronomia, não estivesse fazendo os quitutes que ela faz, que são maravilhosos, e não estivesse fazendo essa entrega, ela estaria só com sentido e significado. E sem realização, com certeza se sentiria frustrada. Na hora que ela coloca isso para fora, ela coloca esse movimento para fora, né? Ela age. Então, ela tem atitude, ela tem ação. E nessa ação, ela beneficia o outro. Porque ela está fazendo entrega para as pessoas que não podem sair. E o público dela, adivinha, a maioria é idoso. Ou pessoas já mais velhas e que realmente não podem sair de casa. Então, ela se beneficia
Porque ela está primeiro colocando a paixão, o significado dela, está agindo, está se realizando e se reinventando no meio dessa pandemia, colocando um propósito e beneficiando o outro. Sempre quando a gente pensa em sentido e significado, significado e propósito, se eu não tiver atitude, eu tenho um ideal. Se eu tiver atitude, eu coloco o propósito no movimento. Propósito é servir ao outro. E nesse serviço ao outro, eu me beneficio. Eu faço alguma coisa que é para o outro. Mas entendam, na hora que eu faço para o outro, o primeiro beneficiado é a gente. Porque isso traz motivação, traz movimento. E isso eu quero fazer mais. E por isso que ele vira a estratégia. Porque aí eu encontro força para o movimento. Eu encontro força para desenvolver novas habilidades. Eu encontro força para desenvolver um novo mindset. Yuval Harari, que é aquele autor de 21 lições para o século XXI, ele fala que quando buscamos o sentido e significado da vida, queremos uma narrativa que explique qual o meu papel particular nesse drama cósmico. Esse papel faz com que eu me torne parte de algo maior e dá significado às minhas experiências. Uma vida sem propósito, uma vida sem porquê, é uma vida que ela vai ficando vazia e ela vai perdendo o brilho. Então, mais uma vez, o propósito não precisa ter uma frase bonita. O propósito não precisa estar escrito, ele precisa estar sentido, fazer sentido para você, mas que você coloque movimento, que você coloque atitude. Eu tenho uma outra empresária que já participou dos meus treinamentos e que ela falava assim, Tati, ela vende semijoias, tá? E ela participou do delas. Tati, eu amo vender semijoias, não por conta só da semijoia e nem por conta da venda, porque eu amo me relacionar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar bem e uma maneira que eu faço para estar bem é me produzindo, me vestindo, colocando e trocando as minhas semijoias. Mas o que eu mais amo é na hora que eu apresento um brinco, um cordão, uma pulseira para minha cliente e a minha cliente se sente mais bonita, se sente mais especial, a autoestima dela se eleva, aí eu ganhei o meu dia, eu ganhei o meu negócio. E eu tenho certeza que todo mundo que está aí já sentiu isso. Qual que é a consequência disso, gente? Clientes mais bem atendidas, clientes fidelizadas, clientes te indicando, tá? Clientes querendo você, não porque você vende semijoia, dando um exemplo dela, mas porque é você o seu diferencial. O seu propósito é o seu diferencial. A maneira como que você se expressa é o seu diferencial. E a consequência disso são negócios que fazem a diferença hoje no mercado. São negócios que daqui para frente vão ser mais sustentáveis. São negócios que daqui para frente vão ser mais rentáveis. Escreve o que eu estou te dizendo. A consequência disso é um aumento no seu retorno financeiro. Ah, Tati, é fácil? Não, não é fácil. Tem que ter estratégia, desenho, modelo de negócio alinhado com o propósito. Mas se não tiver um porquê, fica vazio a vida e o negócio. E se fica vazio, o cliente hoje, ele percebe se ele compra uma marca que condiz com o lifestyle, com o estilo de vida dele, ou se é uma marca por uma marca. Hoje, eu falo o tempo inteiro hoje, por quê? Porque a gente está vivendo mudanças de mentalidade mesmo. E a gente tem que viver essa mudança de mentalidade aqui e nos nossos negócios. Então, as pessoas vão procurar um consumo consciente, um consumo diferenciado, tá? As características desse propósito, então vamos lá para a prática. Eu tenho certeza que todo mundo já sentiu isso. Se você está colocando o seu propósito em prática, tem o quê, gente? Motivação, traz sentido para a vida, é o tesão, é a paixão, é a vontade de fazer. O propósito vai também influenciar, decisões e comportamentos. E aí eu vou perguntar mais uma vez, todo mundo pergunta, Tati, vai ser fácil? Não, não vai, gente, não vai ser fácil, tá? Como a vida é viva, altos e baixos, nós estamos vivendo isso, tá? Mas um propósito bem definido,
uma estratégia bem definida dentro do que tem sentido e significado para você, auxilia no gerenciamento de sacrifícios. O que é isso? Sacrifícios todo mundo vai ter, na vida e nos negócios, em todas as esferas. Mas eu consigo superar, eu consigo gerenciar, eu consigo ter mais motivação, eu consigo pensar de maneira mais clara, eu consigo criar ações diferenciadas para essa tomada de decisão. E são decisões mais assertivas. Não são aquelas decisões que talvez são por impulso e que depois se arrependa e fala assim, putz, eu fiz isso e não tem o menor sentido comigo, não tem o menor significado. O propósito, ele vem de dentro. Então, é só você que pode definir. Eu posso, aqui nessa explanação, te ajudar a clarear. Tem algumas ferramentas que te ajudam a clarear ou te conduzir, mas quem vai falar o que tem sentido e significado é você, só você. E vai além de você. Eu me beneficio, mas eu beneficio o outro, eu sirvo o outro é beneficiado. E isso retroalimenta, é quase um ciclo da abundância. Eu dou e eu recebo, eu dou e recebo. E eu faço esse ciclo acontecer de maneira natural. Lembra daquela perguntinha? Você tem a oportunidade de fazer todos os dias o que você faz de melhor? Foi do Instituto Gallup. E quando ele fez essa pergunta, ele fez outras perguntas, perguntaram para colaboradores, empresários, presidentes, CEOs, diretores, se você que está aí, e eu vou fazer essa pergunta, trabalhava com propósito. Lembra que eu fiz essa pergunta lá no início? 37% das pessoas falaram que sim, que trabalham com propósito. O que quer dizer isso? Se você tem um time de colaboradores de mais ou menos 10 pessoas, 4 trabalham com propósito. Se elas trabalham com propósito, lembra do slide anterior? Elas estão mais motivadas, elas estão mais engajadas, elas fazem mais, elas beneficiam o outro, elas atendem melhor o seu cliente, elas atendem, elas se doam mais e elas também são beneficiadas. Só que 6 não. Por quê? Porque tem essa desconexão. Então, se você é empresária, você é gestora, você é empreendedora, está alinhada com o seu propósito, imagina como que sua equipe vai estar. Você é a líder. Você vai estar conduzindo ela para esse caminho. Se você não está alinhada com o seu propósito, com o propósito do seu negócio, imagina. Então, eu tenho uma possibilidade de desconexão maior. E quantas vezes eu vou às empresas, né, para ministrar mentorias, treinamentos, e falo assim, Tati, eu preciso de um treinamento de motivação. Eu preciso fazer com que os meus colaboradores se sintam motivados. E a primeira pergunta que eu recebo, eu falo assim, como que eu faço para motivar meus colaboradores? E aí eu vou já dar algumas ferramentas, alguns caminhos para vocês. Primeira coisa, se vocês passarem por isso em algum momento, perguntem-se, eu reconheço meu propósito? Eu comunico meu propósito com meus colaboradores? Os meus colaboradores entendem qual que é o propósito dentro dessa empresa, dentro desse negócio? A gente consegue passar isso e transmitir isso para o nosso cliente? Se for não para essas respostas, volta para trás e responde elas e começa a construir. Porque aí sim você vai ter um time engajado e uma equipe mais engajada. Esse propósito, esse engajamento, né, no ambiente de trabalho, ele aumenta, olha ali, motivação intrínseca, motivação de dentro, motivação intrínseca. Aumenta a satisfação no trabalho, dá mais sentido na vida e diminui risco de depressão, a segunda maior doença no mundo. Tá? Nós estamos no 3º país no mundo no ranking de depressão, isso antes do corona. Depois do corona a gente vai ter mudança desses dados. Então a gente quer isso para dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio, dentro da nossa vida? Não. Eu preciso caminhar para esse olhar interno, para essa condução desse propósito. Lá na pesquisa do Gallup, 80% das pessoas, preste atenção, 80% das pessoas falaram que não, eu não tenho oportunidades, eu não tenho oportunidade ou oportunidades de fazer o que eu faço melhor todos os dias. Então, não é que ela não sabe fazer o melhor, mas ela não tem oportunidade. E 20% sim. O que é isso? Se eu sei o que há de melhor comigo, eu crio oportunidades. Lembra da autonomia e da competência? Então, eu preciso criar
essa autonomia e competência para eu fazer o que há de melhor. Se eu pensar isso na minha vida como gestora, empresária, então eu preciso ter muita clareza para mesmo nesses momentos de desafio, lembra do sacrifício? O sacrifício do desafio, eu poder fazer o meu melhor. O que eu posso fazer de melhor agora? Essa é a pergunta. O que eu posso fazer de melhor agora? E em 2017, quando foi feita essa pesquisa, e eles renovam a cada 4, 5 anos, 51% da força de trabalho americana fala que está buscando uma nova oportunidade de trabalho. Ou seja, 50% eu estou ali talvez satisfeita e 50% eu estou buscando uma nova oportunidade de trabalho. Nós, brasileiros, buscando esses caminhos americanos, onde que a gente vai nessas pesquisas, imagina, a cada 2 pessoas dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, uma talvez está buscando uma oportunidade fora. Não porque ela não sabe, mas porque talvez ela não tenha oportunidade. Ou você, como gestora, não mostrou qual que é a força, o talento que ela pode colocar dentro do seu negócio, dentro do propósito do seu negócio. E aí tem uma frase que eu adoro do Mark Seligman, que é o papa da psicologia positiva. Que eles falam o seguinte: pessoas que aplicam intencionalmente seus pontos fortes no local de trabalho são mais produtivas, são mais comprometidas e são mais felizes. Quem não quer trabalhar desse jeito? Não vamos nem pensar na nossa parceira, colaboradora, ou nosso par, se não tiver. Se eu sou uma gestora e sou minha equipe, né? Se eu tenho a minha equipe, eu quero ser mais produtiva, vocês concordam? Eu quero ser mais comprometida, então eu quero naquele dia que eu acordo desanimada, né? Sem inspiração, com uma sobrecarga de tarefas, com sobrecarga das coisas que eu tenho que fazer, eu quero ser mais produtiva, mais comprometida e mais feliz. O que eu preciso saber? Meus pontos fortes. O que eu preciso fazer com eles? Aplicar deliberadamente. Criar oportunidades para colocá-los em prática todos os dias. E aí, como que a gente alinha propósito, carreira e felicidade? Como que a gente alinha isso? Essa é a grande pergunta que eu ouço. Eu começo alinhando valores. O que são os meus valores? Vamos lá. Valores internos como pessoa. Se eu tenho um negócio, esse negócio é gerenciado, né, por mim, eu levo para o meu negócio toda a minha inspiração, todo o meu movimento, todo o meu propósito, o negócio vai ter também um propósito. São organismos diferentes, só que ele tem a mesma fonte de energia. Então, eu tenho que ter alinhamento de valores em mim e no meu negócio. Uma vez, a gente fez um trabalho com uma empresária de uma loja de vestuário, de roupa, e ela tinha aquela reclamação que eu trouxe inicialmente, que as minhas colaboradoras não estavam motivadas, não estavam engajadas. E ela passou por um treinamento aonde fez o alinhamento de valores dela. E a tarefa, e eu deixo essa dica para vocês, leva para sua empresa, mostra para sua empresa quais são os seus valores e constrói, junto com as suas colaboradoras, lá eram 3 colaboradoras, mais ela 4, constrói junto com as suas colaboradoras os valores da sua empresa. Coloca o seu dedo ali, mas ouça, se conecte, preste atenção em quais são os valores individuais de cada uma. Ocorre alinhamento de valor. Na hora que eu tenho uma desmotivação, eu tenho uma desconexão. É como se eu estivesse olhando para cá e elas estivessem olhando para cá, ou eles, ou o mercado estivesse olhando para cá. Na hora que eu tenho alinhamento de valores, eu alinho qual que é o caminho. Se eu alinho qual que é o caminho, olha qual que é o movimento, eu faço uma visão de futuro, uma visão inspiradora. É uma visão do que eu quero alinhado ao meu propósito. Tá? Na hora que eu alinho propósito, felicidade, carreira, trabalho, empreendedorismo, e aí vamos colocar a vida dentro disso, eu mobilizo as minhas forças de caráter. As minhas forças de caráter é o quê? É o que eu faço de bom, é o que há de certo comigo. É o que eu sei fazer, e o que eu sei fazer muito bem, é o que as pessoas me procuram para fazer. Na hora que tenho isso alinhado, o que eu faço? Eu cresço como desenvolvimento pessoal, eu cresço como pessoa. Se eu cresço como pessoa, nossos papéis de mulher. Eu cresço como mãe, como esposa, como gestora do lar, como amiga, como empresária, porque a vida é única. Lembra que eu falei lá no início? Eu desenvolvo sólidas relações. Lembra da conexão? Gente, quanto que a gente está precisando se conectar?
Quantas oportunidades agora, por conta de Covid, nós estamos nos conectando com pessoas que estavam longe ou nos desconectando com quem está perto. Tem que avaliar como que está acontecendo. E esse alinhamento, eu impacto positivamente a sociedade. E aí eu vou me perguntar, a minha empresa vai fazer a diferença neste momento? Ela vai fazer a diferença pós-Covid? Ela vai contribuir para um mundo melhor? Porque se a resposta for não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. A gente precisa de um mundo novo, a gente precisa de uma mentalidade nova, de negócios novos. Né? A gente não precisa se transformar, a gente precisa se reconectar e botar para fora o que há de certo comigo. Não é buscar fora, gente, é buscar dentro. É centro da estratégia. Então, o que há de certo comigo? Faz uma listinha. Pega essas atividades que eu estou dando, faz uma lista. Começa a colocar o que há de certo comigo, quais são as características positivas que mais me representam, quais são as minhas forças nesse momento, quais são os desafios que eu já passei ao longo da minha vida, minha carreira, nos meus negócios, que me fizeram ter esse tipo de força. Lembra do meu negócio de alimentação infantil que eu falei? Que até então era considerado como não sucesso, né? Porque vendi. Hoje, eu tenho certeza que a determinação é uma força muito grande na minha vida. Porque eu sou tão determinada no que eu quero, tão determinada, que eu faço acontecer, independente da área. Hoje eu faço isso muito forte nos meus negócios. Hoje eu faço isso na Eleve, na mentoria e treinamento. Por quê? Porque aquelas passagens, né, aqueles desafios que passei ao longo da vida me fizeram ver o que há de certo comigo e não buscar fora. O que há de certo comigo é dentro. O propósito é o movimento que faço para a construção da minha vida, e aí eu entro na carreira, no trabalho, no meu empreendimento que eu quero. Movimento, ação, atitude, o tempo inteiro. E aí eu vou encerrando essa fala aqui com vocês com algumas habilidades do futuro. Algumas práticas e experiências que já estavam sendo faladas, mas que hoje a gente vai precisar trabalhar elas de maneira mais assertiva, mais consciente, talvez mais deliberada, criando sim estratégias e oportunidades. A primeira é um conceito de lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. Nós estamos tendo aqui um lifelong learning, experiências educativas ao longo da vida para se manter ativo e interagir com a sociedade. Antigamente, lembra? Antigamente a gente estudava quando a gente sentava numa sala de aula e fazia um curso. Hoje a gente estuda por meio de um webinário, de uma palestra, de uma live. A gente estuda por meio de contato com pessoas, de experiência, de viagem, do contato de rede, de interação. Então, esteja aberta para aprender continuamente e faça conexões com a sua experiência de vida. Não joga fora o que passou. Olha para trás e fala, o que eu aprendi com essa situação? Porque essa situação foi super desafiadora. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já viveu uma experiência extremamente positiva, mas também já viveu uma experiência não tão boa assim, que foi muito desafiadora. O que aprendeu? Faça esses aprendizados ao longo da vida amarrações para te dar força, para te dar clareza, para internalizar suas características mais positivas e seus pontos fortes. E a gente tem algumas habilidades do futuro listadas o ano passado pela Singular University, falando quais que seriam essas habilidades. A primeira delas é garra. E a garra, ela é colocada como paixão e determinação. Eu já falei essas duas palavrinhas aqui hoje, se vocês lembrarem. Eu falei de paixão lá na hora que eu falei de propósito, o que ele motiva, que ele dá paixão, que ele dá tesão. Determinação, eu determino, eu tenho uma visão inspiradora. Uma visão inspiradora é aquilo que eu quero alcançar que está alinhado com o meu propósito. Então, eu tenho uma motivação, eu tenho uma energia e eu tenho uma determinação para alcançar, para construir, para desenvolver o que eu quero. A empatia
é a habilidade da inteligência emocional. Já falei também de inteligência emocional. A empatia vem primeiro do autoconhecimento e de entender o outro, é de estar com o outro, é não de se colocar na posição do outro, mas de sentar do lado dele e falar assim, muito obrigado pela partilha. Talvez eu não entenda o que você está passando, mas eu estou aberto aqui para tentar sentir com você. Né? A gente fala muito da empatia de se colocar no lugar do outro, mas a gente não se coloca no lugar do outro, a gente se coloca do ladinho do outro, se permitindo se conectar com a dor, com a emoção, com a vivência desse outro e estando aberto para aprender com o outro. A criatividade, vamos lá, quantas vezes eu falei também da gente mudar, da gente abrir o mindset, de mudar de mentalidade. A criatividade é criar novas maneiras de fazer as coisas que sempre foram feitas. Trazer a inovação para a sua vida. Como que eu vou inovar dentro das minhas experiências, dentro da minha atitude, dentro do que eu estou fazendo. E agora nós precisamos inovar, gente. Nós precisamos criar maneiras diferentes. A maneira que eu fazia uma venda, uma entrega, já não é mais. Quem está com empresas que tinha um ponto de venda, que tinha uma venda direta, ela está fechada, né? E eu tenho que criar maneiras de me comunicar, de servir, de sanar a dor do meu cliente de maneira criativa e inovadora. E que eu faça uma entrega de excelência para ele. E coragem. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é entender que dentro do medo, da vulnerabilidade, eu tenho atitude para agir. Eu tenho coragem para agir. E aqui não estava previsto deixar mais essa dica de livro, mas tem um livro que é fantástico, que chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. A gente vai deixar escrito aqui no chat. E para quem está aí de quarentena, tem um talk, tem uma palestra dela no Netflix com o mesmo nome. A Coragem de Ser Imperfeito. Então, a coragem vem, sim, desse lugar, talvez, de vulnerabilidade, tá? E se eu tô com medo, eu vou com medo. E eu tenho coragem para ir. E eu tenho atitude para ir. Por quê? Porque eu tô alinhada com o meu propósito. Vê se faz sentido, gente. Agarra a paixão ela vem da motivação interna. A motivação interna vem do propósito, desse ativar o propósito, de fazer, saber que eu estou fazendo uma coisa que tem sentido e significado para mim. A determinação me impulsa para agir e alcançar aquilo que eu quero construir, desenvolver, evoluir para a minha vida e para o meu negócio. A empatia, eu entendo que eu preciso da conexão com o outro. Lembra do pertencimento? Nós precisamos pertencer. Então, eu preciso do outro também para evoluir e para contribuir. A criatividade me permite a mudança de mindset, de mentalidade, para aprender coisas novas, para ser mais resiliente, para abrir a mente, para estar desenvolvendo novas habilidades e buscar nessas novas habilidades novas soluções para um problema, desculpa, que era antigo. E a coragem. Eu tenho coragem, eu vou. Isso me dá medo, me dá frio na barriga. Eu fico quase que paralisada porque eu não sei o que fazer, mas eu vou porque tem sentido e significado comigo, mesmo que o mundo fale que está errado. Eu tenho certeza que todo mundo já sentiu isso e teve coragem ou uma certa dose de coragem para agir inicialmente. E aí eu encerro com vocês com uma listinha do Fórum Econômico Mundial que eles fizeram quais seriam as top 10 habilidades para 2020, tá? 2020 chegou, nós estamos aí, e 2020 chegou chegando, né, gente? Trazendo quase que um tsunami. E dentro dessas habilidades que foram listadas pelo Fórum Econômico Mundial, presta atenção, criatividade, empatia, inteligência emocional, servir, flexibilidade cognitiva, que é aprender e trazer soluções de maneiras diferenciadas. A gente também tem negociação, resolução de problemas complexos. Olha como que nós estamos precisando resolver isso agora, né? Gestão de pessoas, pensamento crítico. Então, essas habilidades deixei aqui para vocês, se quiserem aprofundar dentro do que são as novas skills, né? Além daquelas 4 que eu coloquei, da Singularity University, colocando essas
do Fórum Econômico Mundial para a gente se desenvolver, para desenvolver novas habilidades para a nossa vida e para os nossos negócios. E aí, a gente encerra com mais uma perguntinha, eu deixando para vocês e respondendo algumas perguntas que já apareceram para a gente. Antes de eu responder, eu quero fazer uma última reflexão, que é, na hora que eu entendo o meu propósito, que eu começo a me reconectar, na hora que eu começo a olhar para dentro e nesse olhar para dentro eu vou olhar para fora, então é ao contrário, eu não olho para fora para depois para dentro, é para dentro para fora. Eu me pergunto, o que quer nascer hoje, a partir de hoje, na minha vida, na minha carreira, como empreendedora, como empresária, independente da carreira, o que quer nascer nos meus negócios? O que hoje, ou a partir de hoje, eu posso fazer para ter esse diferencial, para colocar o propósito como um diferencial dentro dos meus negócios e da minha estratégia de vida. Respondendo algumas perguntas agora que chegaram já para a gente, chegou pelo site do Sebrae, o Sebrae Responde, que é assim, olha, como que eu reconheço o meu propósito na minha vida e coloco ele dentro da minha empresa? Eu cheguei a comentar uma experiência com uma empresária da loja de roupa. Primeira coisa, propósito dentro da vida. Faz a listinha, o que há de certo comigo. Primeira coisa, o que eu faço muito bem. Segunda, pelo que as pessoas me procuram, tá? Pelo que eu sou elogiado, elogiada, reconhecida. Terceiro, como que eu aplico isso na prática e quem se beneficia? Responda essas 3 perguntinhas, tá? O que eu faço muito bem, pelo que eu sou procurada e reconhecida e como eu faço e quem se beneficia. Entendo que essa conexão dessas respostas vai me dar um caminho. Ai, eu sou muito boa em fazer bolo. E o meu bolo não é um bolo comum. O meu bolo é um bolo que eu transmito amor, carinho, a pessoa come. Eu tenho feedbacks maravilhosos falando que ela lembra do gosto da infância, que traz um acolhimento, que é quase um comfort food, aquela comida que conforta, que traz uma sensação de memória emocional, tá? Qual que é o propósito? Eu gosto de falar de empresários que têm da área de gastronomia, porque a comida ela faz parte da natureza nossa, né? Como uma fonte também emocional, né? Ela encanta, não é o bolo é como ela faz, mas por que ela faz aquilo? Porque ela quer fazer uma comida de afeto, ela quer transmitir o amor dela por meio da gastronomia, da doceria, da confeitaria. Como que ela poderia levar isso para dentro da empresa? Se ela for uma equipe, ela vai lembrar disso todo dia, vai desenhar esse propósito ali na parede. Se ela for uma pessoa que tem equipe, além do propósito desenhado na parede, ela vai chamar pessoas que têm paixões similares. Uma pessoa que detesta a cozinha, que detesta a gastronomia, que não tem menor paciência com a comida e que não tem um carinho, um cuidado e uma atenção para fazer, vai estar alinhado com o propósito dela? Não. Pode ser que não. Vai ser muito bom em outras coisas, tá? Então, a gente começa a pensar que o propósito, ele acaba sendo muito intangível. Eu tenho que trazer para a prática como que eu tangibilizo isso. Dentro da empresa, gente, primeira coisa, a minha empresa tem a minha cara, então a minha cara vai ser o meu propósito. Levo isso para a minha empresa. Converso com os colaboradores, mostro isso para o cliente e mostro para o cliente o meu diferencial, que não está fora. Não é o bolo, é por que eu faço o bolo. O bolo é uma maneira de entrega, como esse exemplo. Mas por que eu faço esse bolo? Então, eu tenho que mostrar para ele. Tem uma marca de suco e de mate, depois vocês procuram aí no supermercado, que na caixinha dela, Tetra Pak, fala, aqui tem carinho e amor.
tá? De um lado fala que tem suco, no outro fala que tem carinho e amor. Caixinhas de leite, vocês vão ver. Esse leite é produzido com assim, 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 com controle de qualidade, o HT, e com carinho e amor. Ou outras palavras que eles estão colocando. Então, grandes marcas já estão colocando. Se a gente começar a perceber propagandas de grandes marcas de cosmético, como Natura e Avon, por exemplo, elas vendem a real beleza da mulher. O shampoo, o creme corporal, o desodorante, o óleo, é um quê? Mas elas vendem a real beleza feminina. Como que a mulher pode se potencializar? Então, é começar a conversar com dentro, levando isso para o seu colaborador, para a sua colaboradora. Tá certo? Eu gostaria de agradecer, nós estamos finalizando o nosso tempo, e deixar mais uma frase para a nossa reflexão. Que o que importa para a felicidade é engajar em algo que a pessoa acha desafiador, que a absorva e a convença, especialmente quando isso tem uma contribuição de valor para o mundo além dela. É o servir e é o outro. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, fico à disposição para responder dúvidas e os contatos do Sebrae para todas as dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigada. Boa tarde.